Quarta-feira é dia delas e a primeira parceira que vem aqui hoje, nesta quarta-feira, para falar sobre cor. E hoje, o vermelho, cor primária aí, relacionada ao dinamismo, é ela, Bru Colorida, vem comigo. Boa tarde. Boa tarde. Comemorou bastante ontem? Opa, bom demais comemorar, não é? Bom, né? É uma delícia, comemorar. só energia boa, Com só o pessoal certeza. lindo aqui nesse programa. Inclusive você. Muito bom. Me conta o que você trouxe aí pra gente, tá toda de vermelho. Pois é. E a gente sem combinar aí, vim mais ou menos aí, né? É legal a gente já puxar esse gancho, porque aqui, né, na TV tem muita luz. E às vezes você pode errar na escolha, por exemplo, de um vestido para uma festa, querendo ir de vermelho e parecer estar de laranja ou até de rosa. Né? Então, assim, a iluminação, a gente sabe que não existe cor sem luz, né? Então, a luz, ela transforma a cor. Então, fiquem atentos aí na hora de escolher as cores para ocasiões especiais ou para representar uma cor que você gosta muito, porque a luz ela pode mudar. Eu estou falando isso porque a sua blusa ela vai para o alaranjado. É. E aqui na TV, ela tá vermelha. Ela tá vermelha. Ela tá vermelha, então ela muda bastante. Então, às vezes, numa foto, né? Você quer ir num evento muito especial e representar aquela cor que você tanto ama. E aí, tudo pode mudar os seus planos. Todo cuidado é pouco aí na hora de pensar as cores. Com certeza. E hoje a cor é o vermelho. Inclusive, você veio toda linda de vermelho. Toda de vermelho. Fazia tempo que eu não usava. Dos tudo pés assim, à monocromático. cabeça, menina. Até anel, olha lá, brinco. Anel, unha não pode ver que tá sem fazer. Ah. Anel, brinco, tudo batom. Eu gosto do vermelho, eu gosto. Mas como eu tô nessa fase mais clarinha, fazia tempo que eu não usava. Mas eu gosto muito porque ele é muito empoderado, né? E como que você se sente hoje, toda de vermelho? Eu confesso que assim, hoje eu não sei se ele casaria com o meu humor. Te dá um pouco mais de pimenta aí. Mas ele empodera. Ele deixa a gente com um poder que às vezes não está na gente. Então, o vermelho ele tem essa potência. E aí, Ju, a semana passada a gente falou um pouquinho do styling, né? De moda. Então, assim, a combinação das peças. Eu não trouxe sobre cores a semana passada, mas hoje o que é importante a gente saber? Tudo que eu falar aqui hoje do vermelho, ele representa do vermelho como basicamente eu estou hoje, monocromático. Tudo vermelho. Quando eu começo a fazer combinações de outras cores, que aí é o que a gente chama de styling de moda, ele começa ou a perder essa força ou até ganhar para um movimento maior ainda do que ele tem. Entendeu? Então, todas as características que a gente falar aqui é dele por si só. Na hora que a gente começa a combinar, tudo começa a mudar. Cuidado, né? É isso. Bem isso, cuidado. Vamos começar com os slides? Vamos Então começar. coloca aí o primeiro que eu quero ver. Vamos começar com as características do vermelho, que é uma cor primária, ou seja, ele não tem nenhuma pigmentação de nenhuma outra cor. E ele é muito dinâmico, ele é ágil, ele estimula o nosso corpo, porque ele faz o nosso sistema nervoso, né, acelerar, e a nossa corrente sanguínea, o nosso sangue acelera no nosso corpo. Então, a gente realmente fica mais agitado. Tá? O nosso cérebro, ele lê o vermelho de uma maneira muito fácil e ágil. Então, ele não tem... ele não fica pensando assim, o que será que está transmitindo? Na mesma hora, ele transmite essa coisa do dinamismo. Eu costumo dizer, para a gente entender bastante das cores, ficar imaginando que a cor seria uma pessoa. Então, assim, como é a personalidade dessa pessoa? Então, quando a gente fala, pode ir passando os slides, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do vermelho, a gente fala dessa coisa dinâmica, ele pode ser associado ao sexy, né? Muitas pessoas acham que o vermelho é a cor do amor, mas ele é a cor da paixão, e da paixão avassaladora, né? Aquela que a gente não pensa no que vai fazer, a gente se apaixona e vai e se joga, né? Assim, de cabeça. Então, assim, ela é muito sensual, tem esse poder, é muito sexy, desde que esteja com elementos desse universo. Tá? Então, se eu for inserir um rosa bebê, por exemplo, ele começa a mudar, começa a perder a força. E, lógico, o tipo de peça. Então, se o vermelho fosse uma pessoa, seria uma pessoa dinâmica, muito ágil e uma pessoa até autoritária. Só que é um autoritarismo, que eu costumo dizer, barraqueiro. Sabe aquela pessoa que quer
ter Quero poder, pronto. ter poder, mas ela tem poder fazendo barulho. Entendi. Então, ela às vezes até grita, né? Fala alto. Então, ela tem o emoji da raiva, eu coloquei ali, né? Que ele pode ser representado pela raiva, dependendo das cores que ele está associado. Né? A paixão, ela tem essa coisa, ela tira a gente do prumo, né? E a raiva também. Então, ó, ira, calor, né? Calor é uma cor, né? Bastante quente, é relacionado ao perigo, violência, fúria é bastante excitação, né? Então, por isso que eu costumo dizer que o vermelho ele é barraqueiro. Né? Então, chama assim, atenção demais, chama né? atenção. Ele é aquela pessoa de poder, mas que gosta que todos os olhares estejam voltados para ele. Tá? Então, é uma pessoa bastante inquieta. Tá? E é legal a gente ver, por isso que eu até trouxe algumas peças aqui, que o vermelho ele é quente, mas ele pode ser frio. Tá? Então, todas as cores podem ser quente ou fria. Ela é denominada pelo círculo cromático como uma coisa específica, mas devido à gama de cores que existe, elas podem mudar, sim. Dependendo aí o quê? De Dependendo preto, do branco? ou do preto ou do branco, aí vai para claro e escuro, que eu vou mostrar aqui. Tá. Mas o quente e o frio é, por exemplo, se o vermelho tiver muito pigmentação amarelada, ou se for um vermelho com pigmentação azulada, aí ela vai para o frio ou ela vai para o quente. Entendi. Então, ele pode ter isso, ó, cor da paixão, estimulante, tem uma personalidade muito corajosa, dominadora, firme, dramática, sexy, ativa, extrovertida, impulsiva, agressiva, atrai a paixão, é a cor da energia sexual e uma cor boa para falar em público, porque ela chama atenção. E aí vem aquela questão, eu vou falar em público, depende da ocasião que eu tô. Se ela puxa para o sensual, para o sexy, eu evito decotes, coisas muito curtas ou justa no corpo. Porque por si só o vermelho já chama atenção. Já chama atenção. Então, assim, se você quer que tá todo mundo ali, foco de atenção em você, bota o vermelho, né? Então, o vermelho, ele tem bastante esse poder. E aí, ficar atento aos materiais que a gente utiliza. Pode passar. Nossa, já é só o poder. Ali a gente viu o paetê, né? Paetê, chama ainda mais ali chama pro ainda poder. mais atenção, exatamente. Então, todo cuidado é pouco também, né? Pra não Pois exagerar. Sim, né? tudo é equilíbrio na vida, né? Isso, com certeza. O marsala já é o vermelho com uma pigmentação preto junto. Então, ele vai ficando escuro. E aí, ele ganha poder nessa coisa de elegância. Porque o preto, ele tem isso, né? Então, o vermelho... se a gente for pensar o vermelho claro, ele é o rosa. Tá? Porque o rosa, ele é vermelho com branco. O preto, ele vai se tornar o vinho, ou marsala, ou enfim, cada estação, as marcas dão um nome aí, né? Uma cor mais chique, né? Ele é muito chique, muito sofisticado, e é uma cor considerada atemporal. Ela sempre utiliza nessa questão da elegância há anos atrás e até hoje, e sempre que você coloca um vinho ali, você vai estar elegante. Olha esse mood que eu fiz. Ele é bem, né? E até associado à bebida, ao vinho, né? Que ele traz essa sofisticação. E é uma coisa também muito interna. Aqui, ele já vai perdendo essa potência do dramático e do barraqueiro. Então, aqui ele já fica um poder mais misterioso por conta do preto. Né? Então, ele vai ficando nessa Olha questão. esses cabelos, que lindos. Então, ia falar isso. Olha que cartela. Cartela maravilhosa. Já pode pintou o passar. cabelo dessa cor? Já. Já? Acho que não teve cor que eu não pintei lá, ainda. gente, colorida. E essa cor é a cor da minha cartela de cores. Ela. Ó, ele induz ação. Ele é muito utilizado, por exemplo, em época de liquidação, em todo qualquer tipo de empreendimento, de loja, enfim, porque ele chama bastante atenção. E principalmente nas lojas de produto que tem um valor mais baixo, preço, né? Mais baixo, porque é uma cor primária, como a gente entende muito rápido, é foco de atenção, é bastante utilizado. Tem essa coisa da compulsão, né? Então, assim, tem gente que fala que, às vezes, é logotipo de restaurante. É super usado aí na culinária, né? O vermelho. Na culinária, você deve saber, né? Bastante. Então, ele sinaliza também urgência, chama atenção, né? E força o consumidor a comprar. Então, por isso que é bastante utilizado. Agora, a gente vai jogando os segredinhos ali, né? Do visual merchandising, do consumo, enfim. E aí eu fui trazendo, pode ir passando os slides, algumas marcas, né, que utilizam, primeiro que tem ali McDonald's. Não tem jeito. Né, não tem jeito, Coca-Cola. Então, assim, tem algumas marcas que puxam bastante para essa questão que a gente fica quase que hipnotizado. Sim.
né? Olha aí, quantos nomes, né, que vem à nossa mente aí. Pois é. Lego também, né, que é super ali, ó, chama atenção. Com certeza, tem Da bastante. criançada. Netflix, né, que tá bem, fica bem na nossa cabeça se a gente for pensar nas plataformas de streaming. O Netflix é o primeiro que vem na cabeça, né? Então realmente é uma cor bem chamativa. Pode passar. Certeza. Alguns ambientes, até o ambiente ele remete a essa sensualidade, né? Ele fica muito marcante, é difícil a gente ver um ambiente todo assim, parece que é um ambiente bem caracterizado, uma coisa bem dramática, né? Parece que vai acontecer uma cena de teatro ali, uma coisa de filme. Mas né? só numa luzinha vermelha assim já dá outra cara aí pro ambiente Dá também. Você outra já cara. colocou uma luzinha aí? Na Coloquei, sua casa pra já. ver como é que é? É bem legal. Agora tem umas luzes que você controla pelo celular, que eu adoro. Aí vai colocando lá as cores, realmente transforma o ambiente. Porque assim, eu sempre falo da roupa e do ambiente, porque é onde a gente nota mais, quando a gente começa a incorporar essa cor com maior quantidade. Então, esses ambientes, e é um ambiente chique também, né? Ele traz essa coisa do chique, principalmente quando o vermelho fica mais escuro. Tem mais? A paleta de cores, aqui só para a gente começar a ver as tonalidades de vermelho que pode existir. Então, assim, tem gente que fala, eu não gosto de vermelho, mas ele tem desde o mais claro para o mais escuro, ele tem desde o mais opaco para o mais brilhante, e ele vai se intensificando também do frio para o quente. Então, todas as cores têm essas três características. Quente, fria, claro, escuro, opaco e brilhante. Então, tudo eu tenho que saber escolher de acordo. Por isso que a coloração, pessoal, ela fala muito sobre isso. O que é a nossa pele? Você tem uma pele opaca? Então, o que vai deixar você discreto? O tom daquela cor opaca. Vamos fazer um dia aqui de coloração? Vamos fazer, com certeza. Fechou. E você costuma usar vermelho aí no seu dia a dia? Eu usava mais vermelho. Agora eu tirei um pouco. Eu falo assim que eu quero que as pessoas olhem para mim com um olhar de leveza. E uma coisa, antes de começar o programa, falaram questões de política. Não estou por nada de política aqui. Não. Aqui somos isentos aí. Aqui é só para curtir entretenimento. Não tem nada a ver com política. O vermelho, ele é agressivo. Ele traz um pouco dessa agressividade, um pouco da sensualidade. Não é nada que eu quero nesse momento. Então, já faz um tempo que eu não estou usando. Mas teve épocas que foi necessário. Porque como eu sou muito pequenininha, e tem aquela coisa assim, o pessoal às vezes acaba engambelando, sabe? Então, às vezes eu vou em alguns lugares, por exemplo, eu já dei aula em loja de parafuso, que era para exposição de produtos. Aí eu sabia que eu ia encontrar a maioria homens, né? Ou às vezes pessoas mais velhas. Falei, o vermelho aqui, de repente, eu não vou usar. Eu já fui com preto. Né? Para mostrar ali, né? É isso, que o vermelho tem dessa também, né? Muito atirado, porque é uma cor quente. Então, assim, ficar ligado, pode ir passando o slide nessa questão. Aí eu trouxe, só pra gente ver que tem o claro e o escuro. Então, o escuro, ele puxa para essa elegância, um poder mais misterioso e mais quieto por conta do preto. E o claro já é o dramático, né? Então, a gente começa a entender isso. Claro e escuro tem outra característica das cores. Acho que eu trouxe, pode passar, acho que eu trouxe o quente e o frio. Tem mais slides? Slide próximo. Quente e frio. Lá. Que é a questão que eu trouxe. O quente é quando ele tem pigmentação das cores quentes. Então, quando ele quase, por exemplo, vai se tornando um laranja, ele fica mais quente, né? Que ele vai ganhando a pigmentação amarelada. E o frio, ele pode se tornar pigmentação esverdeada ou azulada, né? Porque a gente tem a Pantone, que é uma empresa mundial aí, que até no Instagram deles, eles fazem essas misturas com as tintas e a gente começa a ver bem. E na roupa também é a mesma coisa. Então, por isso que às vezes a gente até se sente enganado, porque nas lojas a iluminação é para fazer você comprar e ela fica de uma determinada cor. Quando você chega na sua casa, é outra coisa. É outra coisa. Ou às vezes até quando você combina as peças, né? Por exemplo, a ponta do meu cabelo é laranja. Hoje eu misturei aqui com vermelho, às vezes ele até parece um pouco vermelho. Sim. Então ele muda. Então, assim, não é a gente ficar atento a isso. Então, tem o quente e o frio, e depois eu trouxe o opaco, né? Que é a intensidade, que é o opaco, e o brilhante. Também ficar atento, ó. Tá vendo? Tudo que é opaco vai parecer empoeirado. Então, ele vai ter cinza ali, tá? E o que é brilhante, ele vai parecer que tem luz, quase um neon. Né, ele vai aparecer. Então, tem essa questão também. E aí, na coloração que a gente fala, já que a gente está falando de look, se eu tenho uma pele muito brilhante e coloco opaco, eu vou trazer contraste. Consequentemente, foco de atenção.
Então, sempre assim, o que é extensão da nossa pele vai deixar harmônico no sentido de passar mais despercebido. É muito legal, né, esse estudo das cores, tão profundo ali, né? Muito. E por isso que às vezes a gente ou se apaixona, eu falo, eu não consigo usar. Por conta dessas questões que a gente, às vezes, não se liga que é isso. Com certeza. Mas tem tudo isso. Tem mais slide? Apaixone-se. Ah, Agora eu vou mostrar lá. rapidinho as peças que eu trouxe, porque Quero ver. hoje eu tô com um look monocromático, né? Eu não sei se dá pra dar um zoom, assim, por exemplo, no tecido da minha blusinha, ó a barriga de fora aqui da moça. Lá. Não pode aparecer. Você pode. Essa blusinha, ela é toda canelada, que a gente fala. Ela tem uma textura. E a saia, consegue descer um pouquinho mais? Ela é tipo um brim, né? Uma sarja, que é um jeans. Ela é de outra textura. O cinto é de couro, né? O coturno, ele é um vinil. Então, o que acontece para eu brincar com o look monocromático? Eu mudar as texturas das coisas que eu estou usando. Porque senão ele fica muito monótono, né? E fica chato o look. Então, assim, se eu começar a brincar com os materiais, o look monocromático fica super divertido, né? Porque a gente tem dificuldade de usar tudo de uma cor só, né? E aqui... Foi o que você trouxe aí com a brincadeira também do colar, aqui eu do trouxe, brinco. aqui um pouquinho, Ju. Ah lá, vou entrevistar, Bru Colorida. O que você trouxe aí? Só pra gente ver, ó, as peças que eu trouxe e o tanto de vermelho que tem. Aqui, ó. O tanto de vermelho, esse daqui é o vinho. O Marsala. Né? E essa camisa eu trouxe para mostrar realmente essa mistura, ó, tá vendo? Lá, de textura, ela é de renda e uma musseline aqui embaixo. Então, ela tem duas texturas. Então, se eu fizer isso, por exemplo, colocar uma blusa de renda, uma saia com outro tecido, eu começo a brincar com esse monocromático. Outra coisa que eu queria mostrar. Olha lá. Se eu pegar, por exemplo, o vermelho é todo agressivo, traz toda essa questão. Esse casaco aqui, ele é um rosa bebê. Então, eu vou colocar ele, ó. Conheço uma amiga que gosta muito de rosa, né? A gente conhece. Quem que é? Não? Ah, conhece. Ó, a lerdeza da pessoa. Então, ó, eu coloco rosa, o que que acontece com ele? Ele fica mais delicado, né? Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado na hora de combinar. Ver então, o que eu quero aqui, passar, né, pro pessoal. Então, aqui eu tô trazendo mais delicadeza, que ele é um rosa bebê. Agora, se eu misturar com o preto, que já traz... Tudo bem que, ó, material, né, também. E essas correntes, todo esse aqui. Meu Deus, esse colete é seu? É um aluno meu que fez. Olha lá, gente. Então, assim, ó, coloca o colete, olha o material e a cor já fica mais agressiva. Outro look. Outro look. Então, assim, a cor, ela comanda muito, mas ela também responde ao material. Então, assim, mais pra frente, quem sabe a gente traz um pouquinho de tecidos e entender a diferença. Sim. Né? Mas a cor, ela se comunica muito através do tipo de peça, da combinação que eu tô fazendo. E aqui eu poderia misturar também aqui os tons de Poderia vermelho. misturar. Marsala, com o que puxa mais pro laranja, dá pra misturar. Com certeza, dá pra misturar. Eu sempre costumo dizer assim, ó, que a gente fala look monocromático quando é tudo de uma cor só. Ah, e aqui é tudo vermelho. Só que se eu misturar, por exemplo, esse vinho aqui com esse que eu já não chamaria mais de monocromático, tá? Ele começa a mudar muito a energia de uma cor com a outra. Sim. Então, eu chamaria um look todo vermelho com tons diferentes, ou um monocromático tom sobre tom? dividido. Não. Ah, tá. Uma coisa assim, ou tom, seria o tom sobre tom, que daí pode ter o claro e escuro. Lembrando também que tem o brilhante e o opaco, então todas aquelas questões. Profundo aí, né? Esse estudo aí das cores. Muito profundo, mas é muito gostoso a gente começar a entender, a gente começa a ter mais opção. Né? Com certeza. Às vezes, uma pessoa gosta muito de uma cor e ela fala, nossa, olha a gama de coisas que eu tenho dentro da mesma cor. E consegue ver o guarda-roupa de forma diferente, né? Será que o Essa é a pessoal de ideia. casa consegue aí usar um look aí todo vermelho? Será? Não sei. E semana que vem, você já sabe o que vai aprontar aqui? Já tem Ainda na cabeça? Não pensei. Semana que vem, dia 12, dia das crianças. A gente vai ter que antecipar ou passar para outra data, hein?